Nós teremos agora um bate-papo muito especial, principalmente para você, mulher, que tem enfrentado dias difíceis. E você pode ter a certeza de que o Senhor não te deixa só nas suas lutas. Por isso eu convido aqui a nossa pastora Márcia Rezende, vamos recebê-la com uma salva de palmas. A pastora Ana Lúcia, da Rede de Mulheres em Ação, da IBL. A pastora Zenete Rodrigues, do Ministério Restaurando Vidas. E eu também participarei deste bate-papo. Porque hoje o tema, você vê que nós somos mulheres corajosas, não fugimos à luta. O tema, diga aí para quem está do seu lado, é assim: um casamento difícil. Diga para quem está do outro lado, um casamento difícil. Sabe, quando o Senhor colocou esse tema no meu coração, eu até perguntei ao Senhor se era dele mesmo, porque eu tenho um casamento muito fácil. Glória a Deus, teve algumas que deram aleluia. Quem ficou com inveja já está quebrado em nome de Jesus. Tem que se alegrar com os que se alegram, não é assim? Eu tenho um casamento muito fácil, porque quando os dois caminham em direção a Jesus, os dois caminham em direção um ao outro. Quando o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, é muito fácil para a esposa cumprir a submissão, ser submissa ao nosso marido, como a igreja é submissa a Cristo. E todas as diferenças, todas as dificuldades, elas desaparecem diante de Jesus. E que se Jesus está entre o casal, ficou fácil. Mas a verdade é que não são todas as mulheres que têm esse privilégio que eu tenho de ter um casamento fácil. Não é fácil porque não tem dificuldade, mas já expliquei aqui a receita, né? E eu comecei a buscar e disse: Senhor, que autoridade eu tenho para falar para essas mulheres? E o Senhor disse: a autoridade da minha palavra. Porque a palavra do Senhor fala sobre o casamento difícil. E a autoridade dos testemunhos de mulheres que enfrentam um casamento difícil e que venceram, que foram restauradas. E por isso, o nosso bate-papo hoje é composto por mulheres que são conselheiras e que estão aqui na nossa igreja prontas para atender as mulheres de casamento difícil. Por isso, hoje nós vamos ouvir da sabedoria delas. Vamos aplaudi-las? Que bom podermos bater mais um papo, esses papos tão edificantes que a gente tem tido aqui, né, Ana? É verdade. Pena que é só uma vez por mês, por enquanto, né? É verdade. Talvez algumas mulheres que estão aqui. Quantas solteiras temos aqui? Quase morreram hoje com aquela declaração do Daniel, né? Meu Deus. Todo mundo sonhando. Eu quero um desse, Jesus. Todas nós mulheres somos tão românticas, né? Talvez você esteja assim: gente, mas esse assunto hoje não é para mim, eu não sou casada ainda. Ou você que não tem, graças a Deus, um casamento difícil, esse assunto é para todas nós. Sim. Não é, Ana? Porque você que é solteira está tendo o privilégio de ser preparada, de estar sendo tratada, curada, para quando chegar no casamento você já está aquela mulher maravilhosa para o seu amado. Amém? E você que é casada e tem um casamento abençoado, não tem enfrentado dificuldades, com certeza vai aprender ainda mais para ser instrumento de Deus na vida daquelas mulheres que vão chegar para você, que já têm chegado pedindo um conselho. Não são só as pastoras, né? Nós que estamos aqui, ou pastoras que são conselheiras. A Bíblia diz: as mulheres mais velhas ensinam as mais novas. E às vezes não é nem só velha de idade, às vezes é maturidade, né? Maturidade espiritual. Então você também é instrumento de Deus. Amém? Vou começar fazendo uma pergunta aqui para a pastora Ana Lúcia, a pastora Zenete, que tem mais tempo de casadas que nós, né, Ana? Isso. A Ana falou sobre um casamento difícil. O que é para vocês a definição de um casamento difícil?
Olha, gente, tem tantos casamentos difíceis, tantas coisas que tornam o casamento difícil. Mas eu creio assim que quando nós experimentamos do Senhor, né, nada é difícil, né? Um casamento difícil, eu creio que é todo aquele que a mulher não quer abrir mão daquilo que ela precisa abrir mão. Porque casamento é difícil, todos eles. Hoje eu ainda falava com um casal, disse assim, é difícil, não é fácil o casamento. Mas quando nós aprendemos a administrar as dificuldades que vão surgindo, né? Eu tenho 41 anos de casado, fiz ontem, né? E não foi sempre a bênção que é hoje. Meu marido era extremamente ciumento, era assim, que nem meus irmãos podiam colocar a mão, né? E com o decorrer do tempo, a presença de Deus, minha sogra, viu gente, vocês às vezes tem tanta dificuldade com a sogra, como minha sogra ajudou, como minha sogra foi bênção na minha vida. E então assim, as dificuldades é do tamanho que a gente as coloca. Casamento difícil é assim, tem pessoas que é difícil quando o marido diz, oh meu bem, você engordou, não é? Então isso é difícil para ela. Oh meu bem, mas você não fez o café do jeito que eu gostava, isso é dificuldade. Então, as dificuldades mesmo, quando elas chegam, são de ordem mais de relacionamento e de coisas dessas né, nesse âmbito. Mas o casamento em si, se nós mulheres, viu gente, isso eu falo de cadeira, se nós mulheres começarmos a compreender e a buscar, a administrar as dificuldades que nós temos, não existe dificuldade, né? Buscar em Deus, né? Em primeiro lugar, e buscar nas suas emoções mesmo. Nós podemos fazer, nós brincamos que a gente leva o homem onde a gente quer, não é? E é uma realidade, é uma verdade, na medida que nós somos a mulher que ele espera. Eu estou atendendo uma senhora muito digna, e ela disse assim, meu marido, o dia que ele me conheceu, ele disse, essa é a mulher que eu quero para minha esposa. Passou poucos anos, e ele já não via nela aquela mulher, né? E ela com muitas dificuldades no casamento. E eu disse assim, por que você não volta a ser aquela mulher que entrou naquela sala naquele dia, não é? E eles estão em lua de mel, viajaram ontem, segunda lua de mel, não é? Então por quê? Porque venceu essa dificuldade, porque ela que retraiu, não foi o marido que ficou difícil. E às vezes nós enfrentamos essas dificuldades assim, por nossa culpa, não é? Exatamente. Há dificuldade sim, há problemas sim, mas existe uma solução, Jesus. Buscar ao Senhor, e é tão lindo a gente lembrar que em Deus nós podemos tudo, e Ele tem resposta certa para cada momento, para cada situação. Posso apimentar aqui o nosso bate-papo? Zê, você recebe tanta gente, pastora Ana Lúcia também, a Márcia. Quais que são as principais reclamações das mulheres quando chegam com uma situação, olha, o meu problema é meu casamento? O que você mais escuta? Olha, insatisfação, o relacionamento difícil, porque a mulher ela é muita emoção. Então ela espera uma coisa que às vezes o marido não tem para dar. Mesmo na questão afetiva, financeira, a forma de tratar. E a mulher é muito sonhadora. Então você ouve algumas histórias que no final você vê que ela não tem problema. É uma expectativa muito grande. Às vezes nós colocamos nos nossos maridos tudo aquilo que nós precisamos até colocar em Deus. E muitas começam a ver que são derrotadas, que não são amadas, que não são queridas. E então elas se cansam e elas não querem mais viver aquele relacionamento. E começam a sofrer. A maioria das mulheres que nos procura, ou ela está em princípio de depressão, ela não se sente mais amada, e muitas querem morrer, e não querem mais lutar pela vida. Realmente há uns casamentos que são difíceis, mas em Deus é a orientação que eu sempre dou. Comece a orar, buscar a Deus, que Deus pode mudar a história. Eu sou provas de, olha gente, centenas e centenas de casamentos transformados, restaurados, porque buscaram a Deus. Zê, você falou que tem centenas de casamentos restaurados. Você lembra de algum aí, rapidinho? Lembro. Conta pra gente. De uma pessoa até muito amiga,
ela cristã e ele não cristão. E quando ela aceitou Jesus, ele era um homem maravilhoso, ele fazia de tudo, porque tudo que ele fazia, ela fazia junto. Ia para os bailes, as festas, bebia, fumava, fazia tudo junto. E quando Jesus entrou na vida dela, ela mudou. E aí ele começou, no começo ele dizia assim: é fogo de palha, isso vai passar, mulher é assim mesmo, cada dia ela quer uma novidade. Mas quando ele viu que era sério, então ele passou a ser um marido rude, implicante, tirava o dinheiro dela, tudo o que ele podia fazer para que ela não fosse à igreja, para que ela não servisse ao Senhor, ele começou a fazer. E ela começou a se lamentar, e ela começou, o primeiro pensamento da mulher, muitas vezes, é separar. E depois de uns 12 anos de casamento, eu a conheci, e ela estava no pior momento da sua vida. Ele atrasava para não chegar, ele chegava tarde para ela não ir à igreja. Tudo o que ele podia fazer, ele falava que, então, os pastores não têm nada para fazer, então fica pegando as mulheres, os homens que trabalham e ganham bem, para dar dinheiro para eles, porque eles acordam meio-dia. Então ele fazia muitas coisas ruins, e ela foi desgostando. E eu sempre, quando eu a conheci, eu disse para ela: você pode mudar essa história. E um dia ela me procurou e disse assim: eu estou aqui para dizer com você. Ela estava com uma sacolinha na mão e disse assim: olha, eu estou indo para a casa da minha irmã, eu vou embora porque eu não aguento mais. E Jesus tem na minha vida, Jesus é comigo. Se ele não quer Jesus, é problema dele. Eu vou morar na casa das minhas irmãs, depois eu volto para buscar as coisas. Eu disse para ela: parabéns, você está de parabéns. O Jesus que você serve é um Jesus muito pequeno. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: quem é cristã na sua casa? Quem tem Jesus na sua casa? Quem é autoridade na sua casa? Quem é ousada na sua casa? É você ou seu marido? No Senhor você é mais do que ele, porque você tem o poder de buscar ao Senhor. Então pega a sua sacolinha, volta para a sua casa, dobra o joelho e vai clamar a Deus e pede perdão, porque você está errada. Você vai perder a sua vitória. Deus tem bênção para você. E ela ficou muito irada na hora comigo, brigou comigo. Eu disse: não, vamos. Levei ela até a casa dela e falei: agora você vai lá para o banheiro e você vai clamar ao Senhor. Todas as vezes que ele se levantar contra você, você vai para o banheiro, vai dobrar o joelho e vai clamar a Deus. E sabe o final da história? Hoje ele é um grande homem de Deus, serve o Senhor em espírito e verdade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso é uma coisa que a gente vê acontecer demais hoje em dia. O que é que diz o Salmo 1? Feliz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E o que a gente vê hoje em dia, não é, Ana, pastora Ana Lúcia, pastora Zainete, todas vocês, os conselhos que as amigas dão muitas vezes, os familiares dão, pensando que estão dando bons conselhos, eles não estão fazendo por mal. E muitas das vezes, muitos profissionais até da área de psicologia, que não conhecem a Deus, eles vão aplicar aquilo que eles conhecem, que é o estudo, que é a ciência, que diz: você precisa experimentar outras coisas, você não precisa passar por isso, você não precisa ser maltratada, existem muitas outras experiências esperando você. E existem tantas circunstâncias. Muitas vezes a mulher começa a ganhar mais que o marido, e o marido às vezes é acomodado, e a mulher começa, e ela ouve conselhos, você não precisa dele. Mas Deus, ele só espera uma coisa: você querer. Você querer. Deus, eu quero. E principalmente, em primeiro lugar, a gente sempre fala: Deus, muda meu marido, né? Fala: Deus, me muda. Deus, me muda. O que eu tenho que mudar? Gente, Provérbios 14:1 é muito claro, não é? O que já foi dito aqui pelas pastoras. A mulher sábia constrói, a mulher tola destrói. Ou seja, há um poder muito grande nas mãos da mulher. Há um poder muito grande nas nossas mãos. E construir é algo gradativo, é um processo, é cansativo, tem que ter paciência, tem que ter persistência, tem que ter o fruto do Espírito. E destruir não, né, Márcia? Destruir é rapidinho. Destruir no momento. Rapidinho. Você destrói tudo. E tem sempre aquele sentimento nosso de que eu não mereço, né? Há sempre que eu não mereço passar por isso, porque eu fiz assim, eu fiz direito, eu orei e eu casei com ele, foi resposta de oração. Querida, e foi resposta de oração. Agora você tem que buscar dentro de você, né? Realmente instrução de Deus
para você levar o seu casamento, porque o problema nunca está do lado de fora, em lugar nenhum da nossa vida, viu, gente? Na profissão, onde nós estivermos, eu aprendi algo muito interessante, que é muito fácil apontar o dedo para o outro. Você fez isso, você fez aquilo, e não olhamos para dentro de nós. A culpa está sempre dentro de nós. Nós é que estamos mal, nunca é o outro. E nós, como esposas, às vezes julgamos toda essa carga, não é, de que está dentro de nós, ruindo dentro de nós, pelos problemas, pelas insatisfações que nós passamos. Nós julgamos tudo no marido, né? E só para provocar. E quantas vezes nós perdemos tanto tempo? Olha, eu perdi tempo, né? Não perca tempo, curta o seu marido, mas curta o seu marido, né? Você não sabe quanto tempo, né, você vai estar com ele. Isso é tão tremendo. E a alegria que você traz no lar, a esposa é a alegria do lar, não é, gente? Quando a esposa verdade. Não está, é o termômetro triste, né? da casa. Mas uma perguntinha aqui para vocês três, e vocês que estão aí, vocês estão assistindo a gente pela internet, pela Rede Super, né? Pensar aí. A gente está falando aqui que é uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos, não é? Uma responsabilidade, muita gente deve estar sentindo um peso, mas o que eu posso fazer se eu tenho um marido que chega em casa bêbado? O que eu posso fazer no dia a dia ali, que eu ainda tenho as tarefas da casa, eu tenho que cuidar das coisas, fazer compras, trabalhar fora, chegar em casa, cuidar de tudo? Como eu posso no meu dia a dia ser esta mulher sábia, se essa responsabilidade tão grande sobre mim, ou um marido que é seco, né? Ele é indiferente, ele não tem um pingo de carinho por mim, ou um marido que não se preocupa tanto com as contas, ele é acomodado, ou tantas outras situações, um marido que às vezes ficou doente. E aí? Olha, é a dependência total de Deus. Deus supre todas as nossas necessidades em glória. Eu sei que é difícil, e a gente trabalha com pessoas, com todos esses quadros que você acabou de dizer, mas olha, em Deus há resposta, não tem outra saída. Não tem desespero, choro, mágoa, tristeza, ir embora, mudar de endereço, não resolve o problema. Mas olha, uma mulher que ora, Deus responde, Deus muda a história. Cada vez que seu marido sair para beber, pede o Senhor para ir atrás dele, mandar os anjos lá cercar ele. Quantas histórias nós temos assim? Para de chorar, não é hora de lamentar, é hora de você clamar a Deus. Ele saiu, foi para o bar, você não sabe a hora que ele volta. Fala, Senhor, dá ordem dos teus anjos agora, cerca ele e traga ele de volta. Ele volta, e depois eu ouço tantos testemunhos da vitória do Senhor. Fácil não é, mas o Senhor, Ele supre as nossas necessidades, Ele nos ajuda. Talvez você pode pensar assim, mas você não passou por isso. Graças a Deus não passei por isso, mas ouço, ajudo, estou sempre participando dessa história e sempre vejo vitória, gente, em todas as áreas. Mas eu vou dizer, a mulher sábia edifica. Existe muita mulher fazendo tolice por aí e compartilhando com os erros do marido às vezes. Mas quando a mulher desperta para buscar a Deus, se coloca à disposição do Senhor, o Senhor é por você e você alcança a vitória, não importa o problema. Amém. Agora, tem uma realidade que a gente não pode deixar de citar aqui, principalmente nos nossos dias, na nossa geração, em que o conselho do ímpio, né, é tão facilmente encontrado até dentro da igreja, que é o divórcio. Nós temos aqui com certeza mulheres divorciadas, mulheres que divorciaram porque quiseram ou porque foram abandonadas, foram deixadas nessa situação. O que a gente pode dizer, Zê? Estou apertando agora na parede. Tem alguns casos que você conhece que realmente o divórcio foi a saída? Sim. Para um casamento difícil? Poucos, mas sim. Às vezes, eu sempre digo para a mulher o seguinte, não é só a mulher não, viu, Ana? Às vezes existem casos que são as mulheres que querem ir embora, mulheres que largam o marido. Aliás, precisamos vigiar, porque isso virou comum. Só esse mês de maio, eu estava me lembrando disso, eu atendi 5 casos de mulheres que simplesmente resolveram ir embora, porque ganha mais, a vida mudou, quer experimentar coisas novas,
e não quer mais viver a vida de doninha de casa. Agora eu tenho um bom trabalho, eu estudei, eu tenho que curtir a vida. Mas eu digo o seguinte, que existem casos que infelizmente é a saída. Quando muitas mulheres são abandonadas, os maridos vão embora. O que eu digo? Permaneça firme no Senhor, porque é Ele que vai cuidar de você. Existem casos que realmente você luta e você não vê resposta, você não vê solução. E olha, gente, por isso nós amamos o Senhor e temos o Senhor, porque só Ele pode cuidar de nós. Mas a maioria, eu digo, tem solução. Aliás, eu já cuidei de casos que divorciaram e hoje estão casados novamente. Não é nenhum, nem dois, nem três, são muitos. Porque a perseverança, a busca. E existem casos também que eu mesmo cheguei e disse: olha, basta. Você precisa se honrar. Mas são situações. Mas o que nós temos visto agora, poucas, é não querer lutar. Não querer mudar. Ou então quando um dos dois endurece o coração, né? Porque Deus, Ele age. A gente nunca aconselha um divórcio, né? A gente sempre luta, guerreia. Às vezes o nosso coração, como conselheiras, como pastores, a gente olha e fala assim: meu Deus, não tem solução para esse caso. A vontade é falar: larga logo, sai correndo. Mas a gente crê. Não é? A fé é a certeza daquilo que a gente não vê, a convicção daquilo que a gente espera. E a gente sabe que o nosso Deus tem todo o poder de transformar todas as situações. E a gente fala: nós vamos guerrear juntas, nós vamos orar juntas. E há um tempo de guerra, há um tempo de perseverança. E graças a Deus, a grande maioria, a gente vê a vitória do Senhor, a restauração, não é? A solução. A não ser realmente nesse caso, quando um dos dois endurece o coração, não quer mesmo deixar Deus agir, ele endurece a serviço, e aí Deus vai ter com ele. Mas Deus vai honrar você que está perseverando. Deus vai te honrar. Ele sai da presença de Deus, porque a maioria, quando ela entra num problema, tanto o homem como a mulher, ele sai da presença de Deus. E muitas falam assim: não quero oração, não quero que ora, porque eu já estou decidido. Porque sabe, se buscar a Deus, Deus vai mudar a história. É verdade. E agora, terminando aqui nosso bate-papo, para quem é solteiro: como evitar um casamento difícil? Olha, eu vou falar uma coisa que eu estava até conversando hoje. Eu já recebi vários e-mails, telefonemas também, de pessoas reclamando de algumas situações no casamento que poderiam ter sido evitadas. A gente já citou algumas coisas, e uma coisa que a gente tem percebido, né, gente? Todas nós mulheres temos percebido como nós mulheres somos guerreiras, queremos crescer, queremos estudar, muitas vezes as mulheres fazem curso superior, pós-graduação, doutorado, PhD, como diz seu pai, pastor Márcio, ele fala um tanto de letra, né? BCG, BTHCG. E os homens às vezes não estão assim. E aí você começa a namorar um rapaz que tem uma diferença cultural muito grande. Você começa a namorar um rapaz acomodado, você, não, mas ele vai melhorar. Ou uma diferença cultural enorme, você estudou, não que as pessoas têm que ser iguais. Eu estou citando alguns exemplos. E às vezes você pode pensar, olhar para a pessoa e falar assim: que futuro eu tenho com esse rapaz? Uma vez eu tive um namorico com um rapaz que não era crente, no cursinho, fazendo pré-vestibular. E aí, um mês assim de namoro, eu falei: Deus, o que eu estou fazendo com esse... Era um namorico bobo, assim, de adolescente, graças a Deus, acho que nem beijar, não teve, nem beijo, aquele namorico mesmo. Mas eu falei: estou perdendo meu tempo. Mas você foi inteligente, que antes de se envolver mais, você já analisou a situação e viu que não seria legal continuar o relacionamento. É isso que eu acho, Ana, que às vezes está faltando, sabe? Um pouco até de inteligência, de pensar assim: gente, o que eu estou fazendo? Eu estou perdendo meu tempo, eu estou me expondo a me envolver mais e depois não conseguir mais dizer não. E eu estava conversando esses dias com uma mulher, ela deu um exemplo tão lindo sobre o namoro com um não crente. Se você, moça, é crente, você tem que buscar um rapaz crente. Porque o que acontece? Jesus pode salvá-lo? Pode. Então deixa Jesus salvá-lo e aí vocês começam o namoro. Sabe por quê? Eu já ouvi tanta história.
do moço que vem para a igreja só para casar com a menina, não teve verdadeiramente uma experiência de salvação, de novo nascimento. Outra situação, você casa então com um rapaz não crente porque ele é muito bom, ele é melhor do que muito crente, né? Tá bom. Ela falou bem assim, essa moça conversando comigo, que o passarinho se apaixonou com o sapo. E a passarinha se apaixonou com o sapo e eles queriam casar. Só que eles tinham um problema. Aonde que eles iam construir o ninho? Você que tem o Senhor, você quer construir a sua família no altar. Você quer educar seus filhos na palavra de Deus. O homem que não tem o Senhor, ele não tem esses princípios. O que você vai ensinar? Como vai ser o seu ninho? São espécies totalmente diferentes. Não tem compatibilidade, os valores, os princípios. É verdade. Eu ouvi a Ana há pouco tempo, fiquei muito triste, uma moça muito querida, ela foi aqui de Lagoinha uns anos atrás, muito envolvida em discipulado, envolvida em evangelismo, muito envolvida, e ela tinha um sonho de se casar. E ela foi ficando 30 e poucos e tal, né? E aí, meu marido brinca assim, é o último bonde. Acho que ela achou que era o último bonde, mas infelizmente ela se casou com um rapaz que não conhecia Jesus, e nós até tentamos evangelizá-lo, tentamos nos aproximar dele, convidamos, ele esteve com a gente algumas vezes, mas tem uma família muito religiosa católica, e tem isso, gente, o homem, ele também quer honrar a mãe dele. É muito difícil às vezes, é claro que Deus entra, Jesus muda tudo, mas às vezes o homem não consegue dizer não para a religiosidade da família dele, para as tradições, ele não quer desonrar a mãe dele. E aí há pouco tempo ela já tem filhos, há pouco tempo eu encontrei com ela, eu falei, e aí, como é que estão as coisas, como é que ele está? Falou, Márcia, se a gente pudesse experimentar só o casamento, mesmo os dois sendo cristãos, para saber como é difícil, e principalmente se eu sonhasse que seria tão difícil, porque ela ama Jesus, ela ama o Senhor, e ela está tendo que sofrer, que muitas vezes abrir mão, teve que batizar até um dos filhos na igreja católica, porque ela não queria romper com aquele casamento. Ela crê, e nós cremos, vamos orar por ela. Amém. Mas a gente pode evitar. São muitas coisas, como a Ana está dizendo, que a gente pode evitar. Querida, muito melhor, como a pastora Zenete disse, eu experimento isso na minha vida. Jesus é a fonte de todo suprimento para nós. Ele supre as nossas necessidades emocionais. Quando eu me casei, a gente está falando de romantismo, né? Meu marido, ele não é um homem romântico. A lua está cheia, os brilhos dos seus olhos. Ajoelhar, meu Deus, ele nunca ajoelhou os meus pés. Ele me dá flores todo 1º de abril. Não é porque é mentira, não é porque é meu aniversário. Mas eu entendo que a criação dele foi totalmente diferente da minha. Mas mesmo entendendo, houve um tempo que eu sofria. Eu falava, Deus, né? Eu sou caçula, meu pai é super beijoqueiro, o maior beijoqueiro da igreja, meu pai. E ele é muito amoroso, meu irmão. E assim, mesmo que a gente saiba na mente, a gente no coração, a gente sente falta. E quantas vezes eu ia para os pés de Jesus chorar, falava, Senhor... Mas quando eu chorava ali aos pés do Senhor, gente, eu sentia o Senhor me suprir, porque Ele me ama, Ele me deu as flores mais maravilhosas que existem, Ele me dá a lua, Ele me deu as estrelas, Ele é o homem mais romântico que existe, o mar, Ele criou tudo para mim e para você, sabe? Deus quando criou a mulher, o Éden já estava todo pronto. Gente, vai estudar lá Gênesis 2. Eu estava pregando lá em Fortaleza. Um beijo para as lindezas de Fortaleza. Tem a Carlinha aqui. Eita, Carlinha veio de Fortaleza para o nosso culto de mulheres. Bom demais. Gente, Deus já tinha criado aquele jardim do Éden maravilhoso. E estava faltando só alguma coisa. O que estava faltando? A mulher. Só estava faltando a mulher para completar a criação. E nos colocou ali naquele lugar tão maravilhoso. Deus é maravilhoso, Ele nos supre mesmo, vai para o joelho, chora aos pés dEle, e entenda que eu não posso mudar meu marido, ele melhorou muito, Deus realmente mudou muito, mas ele nunca vai ser aquele homem, aquele estereótipo
E nem eu quero que ele seja, eu quero que ele seja o que ele é. Porque Deus o deu para mim e me deu para ele, para a gente se complementar. E tudo que eu preciso, que ele não tem, o meu Jesus tem. Aleluia. E olha, mulher, jovem, fica firme no Senhor. Te valorize. Não pensa que, já que Deus não me respondeu até agora, o primeiro que vier eu vou entrar. Não faça isso, porque você vai sofrer. E todas as vezes que você sentir solidão, você tem o Senhor Jesus para buscar. Eu sei que é importante ter alguém, mas não se venda, não se entrega, não se deixa ser levada por qualquer um, porque você tem um valor muito grande diante do Senhor. Você é filha do rei e Deus tem muito mais para você. Não se venda, não se entrega, não se deixe levar, mas permaneça firme na fé, que o Senhor é maior, é muito maior e pode fazer o melhor para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Eu queria deixar aqui uma bênção muito grande. Já ficaram prontos, depois de muita luta, os DVDs do nosso Congresso de Mulheres Diante do Trono. Aqui você tem mensagens da Debbie Tyrus. Quem se lembra dela, né? Os 4 princípios essenciais, o princípio da mesa, o princípio do também, a dignidade e a santidade do lar, o princípio de usar o que você tem e o retrato da mulher bíblica. Quantas se lembram dessas palavras? Como foram poderosas? E eu já vou dar de presente para algumas pessoas aqui. Vamos aplaudir as nossas irmãs aqui do bate-papo. Muito obrigada. Você pode passar ali na Seara. Ó, vou tentar jogar, hein? Na Seara tem o DVD. Vai lá, Márcia, joga bem forte. Ou aqui fora na tenda da bênção também. Participe. Do nosso congresso Mulheres Diante do Trono esse ano, em agosto, vai ser maravilhoso. Mas eu tenho uma notícia. Se você já não fez a sua inscrição, você vai ter que assistir pela Rede Super, porque as inscrições já esgotaram. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Que bênção, aleluia!